Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e agradeço por você estar com a gente aqui na TV Pajuçara em mais uma manhã de domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, um dos médicos mais renomados do estado de Alagoas, o infectologista José Maria Constant, que tem mais de 55 anos de profissão entre a clínica médica e a sala de aula. E claro, tem sido muito consultado nesse período de pandemia. Primeiramente, doutor José Maria, agradeço a sua presença e vamos começar com uma pergunta que é até óbvia. Os casos de Covid aqui em Alagoas recrudesceram. Depois de uma época, até vários dias sem nenhum registro de óbito, os óbitos voltaram a acontecer. Eu lhe pergunto, a que se deve isso? Flávia, antes de mais nada, muito obrigado por me convidar, por a oportunidade de estar aqui com você. E como os espectadores estão vendo, eu estou vivo, né? A despeito dos mais de 55 anos de trabalho de profissão. Isso. E ainda raciocinando. Bom, nós temos vários motivos para explicar esse recrudescimento dos casos de Covid-19. O primeiro deles é a questão do festejo de São João. Veja que foi a mesma coisa que aconteceu no Natal e aconteceu no Carnaval. Nosso povo estava ansioso para festejar, é explicável, e essas aglomerações naturalmente aumentaram a possibilidade de transmissão. Esse é um primeiro motivo. O segundo motivo é a questão do decreto. Então, se baixa um decreto para suspender o uso de máscara em ambiente fechado. Ora, o vírus não respeita decretos, então eu não vejo por que não se continuar utilizando máscaras em ambiente fechado. Admito que num ambiente aberto se possa dispensar. Depois eu não vejo também por que algumas pessoas contestam a eficácia de máscaras, já falamos disso em outra oportunidade. Ora, um pedaço de pano em cima do nariz deve proteger, lógico, seja qual a consistência que esse pano tenha, vamos colocar logo numa forma bem rasa, deve proteger contra a penetração de um vírus que se transmite pela via respiratória, pela boca, pelo nariz. Então, o que é que a gente vê? É triste a gente ver, por exemplo, um transporte coletivo, como eu vi agora há pouco, quando eu vinha para cá, passar lotado com pessoas respirando, tossindo, espirrando, etc. E depois tem um terceiro motivo, ao meu ver. Houve, assim, um certo, digamos, arrefecimento da utilização de vacinas. E, de qualquer maneira, as vacinas têm desempenhado um papel muito importante na proteção da população nessa pandemia. E, finalmente, mais outro fator que a gente não pode controlar, é que nós estamos lidando com um vírus que é extremamente mutante. Ele muda com muita facilidade, ele sofre mutações com muita facilidade, é variantes, subvariantes. Então, tudo isso junto fez com que nós atingíssemos aquela triste marca, pelo menos até ontem, de 7 mil mortes aqui em Alagoas. E o senhor acha que isso vai chegar aonde? Em várias oportunidades, conversando com você, eu sempre fui assim otimista, achando que haveria um tempo em que isso tinha de acabar, e tem de acabar. Não existe mal que dure sempre, né? Nem bem que dure sempre, nem mal que seja eterno. Então, nós estamos ainda perdendo muito assim, essa corrida com o vírus por conta de não conseguir acompanhá-lo com a vacinação em função das suas mutações. Uma coisa, por exemplo, que a gente conseguiu fazer com o vírus da gripe, né? Mas o vírus da gripe, ele muda menos. Então, esse vírus, ele tem sofrido mutações com a velocidade muito grande e nós não estamos conseguindo acompanhar com vacinas específicas para as subvariantes que têm aparecido. Mas, de qualquer maneira, as vacinas que existem, eu acredito que intensificando e continuando e aumentando a vacinação, por exemplo, agora como a Anvisa está analisando a questão da vacinação de crianças abaixo de 5 anos de idade, eu acredito que a gente intensificando a vacinação e tomando certas medidas que são fundamentais, a gente vai vencer, vai terminar vencendo essa pandemia. Nós haveremos de sobreviver. Bom, nós estamos vivendo a nova versão, uma nova mutação desse vírus, né, que é justamente a versão BA.5. O que é que ela tem de diferente em relação às anteriores? Olha, para explicar isso aqui, é preciso que a gente use uma linguagem que os nossos espectadores todos, que são pessoas da saúde, pessoas fora da saúde, possam entender. Esses vírus, o coronavírus, ele tem uma proteína chamada spike, que é ou proteína S, fica mais fácil, que é uma proteína que ele utiliza para penetrar na célula humana.
e se conjugar com produtos da célula humana e aí penetrar e provocar a doença. Ora, o que é que acontece? Ele modifica, as proteínas são formadas de, digamos, pedacinhos, são chamados aminoácidos. Então, para fazer uma proteína tem que ter, por exemplo, 8 aminoácidos, 10 aminoácidos, 6, enfim, varia. Então, o que é que o vírus faz? Ele muda alguns aminoácidos dessa tal proteína S, muda até a posição e com isso ele sofre uma variação. Então, veja bem, quando a gente diz que ele muda um pouquinho, digamos, a sua composição dessa proteína, ele muda, mas ele também permanece, digamos assim, com alguma característica de base que não mudou, porque a proteína é a mesma proteína S. O que mudou ali sofreu uma variação, digamos assim, gradual, uma variação onde houve uma mudança de posição de um aminoácido, que são os componentes da proteína. Ora, isso significa o quê? Significa, por um lado, que nós temos uma nova variante, como você citou agora há pouco, a BA5, mas nós temos uma variante que conserva alguma, é isso que eu gostaria de me fazer compreender. Porque quem está aqui às vezes pergunta, vocês entenderam? Era melhor que ele se perguntasse, eu me fiz entender? Então, apesar dessa variação gradual, a proteína, ela mantém ainda uma identidade, digamos assim, básica, que faz com que as vacinas que nós temos, e que apesar de eu não estar ainda acompanhando todas as mutações, ofereça alguma proteção. É isso que eu quis dizer, eu espero que as pessoas tenham me entendido. Que é fundamental, apesar de a gente não estar acompanhando as subvariantes, com cada, vamos chamar assim, subvacina, não seria isso, né? Mas as vacinas básicas que nós temos conferem alguma proteção, porque afinal de contas essa proteínazinha, mesmo mudando, ela conserva uma identidade básica do coronavírus. Doutor Zé Maria, essa nova fase da Covid, ela vem numa época, né, em que ocorrem também as chamadas síndromes gripais. Como distinguir os sintomas do Covid, ou da Covid, como queiram, dessas síndromes? Veja bem, a COVID, o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, de qualquer maneira ele não está causando, assim, com a frequência tão grande como fazia antes, aqueles casos graves. Então nós temos casos em que o paciente apresenta aquilo que nós chamamos de síndrome gripal. O que é uma síndrome? Síndrome é um determinado quadro clínico que não tem uma só origem, tem várias origens, por isso é chamado síndrome. Se fosse uma origem só, doença. Então, muitas vezes fica difícil distinguir, porque, vejam bem, o paciente com a síndrome gripal, ele apresenta, atualmente ele, como o Covid, como eu disse, não está tão severo como estava antes, então o paciente, o doente vai apresentar, vamos supor, febre, às vezes uma febre até não muito alta, obstrução do nariz, coriza, espirro, tosse. Note uma coisa, se é que a gente pode chamar de interessante, é que não estão acontecendo aqueles casos tão frequentes de perda de olfato e de paladar. Então, vejam bem, uma situação dessa pode ser SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, pode ser o vírus da influenza, que é a gripe, pode ser o vírus do resfriado, que já é uma entidade diferente, pode ser vírus sincicial, vírus da parainfluenza, pode ser um monte de coisa. Mas como que nos chama mais atenção é justamente aquilo que nos está mais nos afetando, que é o Covid. Então as pessoas testam exatamente para a Covid e muitas vezes positiva, né? Não dá para distinguir clinicamente, não dá, atualmente não, a não ser que seja um caso grave de Covid, que vai afetar pulmão, etc. Aí é possível que se possa suspeitar clinicamente. Mas o fato é que qualquer sintomazinho parecido com gripe, as pessoas estão correndo logo para fazer o teste. Exato, às vezes até uma teste alergia. De COVID. Às vezes até dependendo de como a pessoa se sente, se tem uma pessoa que tem segurança, se é uma pessoa que tem muita insegurança, né? Uma pessoa que tem... Bom, nós temos que ter respeito pela doença, nós temos que ter medo, mas não pavor. Então tem pessoas que por uma questão de pavor, basta um espirro já vai fazer o teste. Porque o medo é fundamental. Se a gente não tivesse medo das coisas, fazia um bocado de besteira. Eu mesmo tinha passado hoje por um sinal vermelho para chegar mais cedo aqui. Mas eu tenho medo de bater, além de passar por um sinal vermelho, é uma transgressão, eu estou brincando. Mas o medo é fundamental, o pavor não. Ok, vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já com a continuação desse debate com o médico infectologista José Maria Constant. Estamos de volta aqui na TV Pajuçara. No estúdio comigo, o médico infectologista José Maria Constant.
Doutora Zé Maria, qual a recomendação que o senhor daria às pessoas com relação às máscaras, que são a maior proteção contra o Covid, na minha opinião, além da vacina, é a máscara que a gente usa. Que tipo de máscara é mais aconselhável, mais segura? A máscara segura, quer dizer, segura é bem entendido, né? A máscara mais difícil de transporte é aquela que você estava usando, a N95. Seria interessante. Inclusive, por exemplo, eu, no meu trabalho, já que eu tenho que atender pessoas e eu continuo atendendo, eu uso sempre a máscara N95, que é uma máscara mais difícil de transporte. Não é impossível. Agora, naturalmente, para sair, para ir ali e fazer uma compra, uma coisa, se pode usar atualmente a chamada máscara cirúrgica, aquela mais comum que a gente vê e tal, que pega na orelha, entendeu? Mas, se bem que as outras também pegam. Seria recomendável a N95, a proteção é maior, principalmente em ambiente fechado. Ora, se não se pode usar a N95, que é uma máscara mais cara, vamos admitir que a população em geral, as pessoas pobres não possam, qualquer uma que a gente usar é melhor do que não usar. Qualquer tecido já ajuda. Qualquer tecido já ajuda. Pode não impedir, mas dificulta a passagem do vírus. Outra coisa, doutora Zé Maria, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão dos testes, que a pessoa tem um sintomazinho parecido com gripe, pensa logo que é Covid e vai fazer o teste. O teste que é feito, que se adquire nas farmácias, ele tem a mesma eficácia do teste de laboratório? Não, pelo seguinte, veja bem, dependendo do teste que se quer fazer. Por exemplo, o teste da farmácia é o teste rápido, que detecta a presença do antígeno. O antígeno é aquela, digamos assim, substância que o vírus libera e que pode nos afetar. Esse é o chamado teste rápido, onde detecta a presença do antígeno. O teste de laboratório, existe também um teste de antígeno, que aí seria idêntico, apesar de que, logicamente, no laboratório, a técnica de execução do teste é melhor do que um autoteste, né? A pessoa faz numa farmácia ou faz em casa. E existe o outro teste, que esse só de laboratório, que é o chamado RT-PCR, que é um teste em que lá no laboratório, a pessoa que está analisando o teste, executando o teste, ele vai, por assim dizer, para que a coisa fique mais compreensível, ver a estrutura genética do vírus e dizer, esse é o vírus. Não tem como haver erro, porque é como se fosse uma, digamos, impressão digital, chamamos assim, do vírus. Esse é o vírus, o RT-PCR é específico para cada tipo, vírus da cachumba, vírus do sarampo, vírus do Covid e assim por diante. Então, é essa a diferença. O RT-PCR é mais preciso. O senhor falou agora há pouco que o uso da máscara é recomendável em ambiente fechado. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente entra no elevador de máscara. Eu normalmente sempre uso máscara, principalmente em ambiente fechado. E a pessoa, entra uma outra pessoa sem máscara. O que é que a gente deve fazer? Bom, o ideal, se a gente tivesse acesso a essa pessoa, dizer, por favor, ponha uma máscara. Mas a gente não sabe nunca como é que essa pessoa vai reagir, né? Dependendo do andar em que se está num andar bem baixo, o melhor seria prender a respiração. Mas num décimo, lá em cima, estou brincando, evidentemente. Mas né, seria o correto, por favor, ponha a sua máscara também. Mas houve um decreto que, digamos assim, flexibilizou, como é a palavra da moda, o uso de máscaras em ambiente fechado, infelizmente. Que deveria voltar a isso. Comigo mesmo já aconteceu algumas vezes de eu estar no elevador usando máscara, entra alguém sem máscara e eu me retiro. A pessoa segue viagem e eu saio. Pronto, uma boa atitude, Flávio, porque, veja bem, a gente, quando chega no ambiente fechado que está de máscara, e atualmente muito poucas pessoas estão, então você passa até por ser um sujeito excêntrico, né? E, na verdade, você termina sendo mesmo, porque está fora do centro. O centro é não usar. Mas você tem uma atitude boa essa, já que a gente não pode, talvez, se arriscar a pedir, sabe-se lá como é que a pessoa vai reagir, né? Mas é uma boa atitude mesmo. Outra coisa, doutora Zé Maria, a essa altura, 2 anos e meio praticamente dessa Covid no mundo inteiro, a recomendação para a circulação de pessoas no ambiente externo, no ambiente aberto? Olha, atualmente, veja bem, como de qualquer maneira, houve um arrefecimento da pandemia, eu não sei nem se a essa altura, não sei, me parece que a Organização Mundial de Saúde não retirou ainda esse estado de pandemia. Mas, no contexto atual, eu acredito que se possa liberalizar
a circulação de pessoas em ambiente externo e até em ambiente externo. Mas o ideal seria que não houvesse as aglomerações. E a gente vê o resultado toda vez que elas acontecem. Aí não precisa ser médico, não precisa ser infectologista, basta ser um cidadão com os olhos abertos. 3 festejos. Toda vez que acontecem os festejos, o número de casos aumenta. Eu reconheço que há uma ansiedade muito grande, muita, digamos assim, houve muita, não chamo repressão, mas muita introspecção, as pessoas em casa, isoladas, festas são muito caras à nossa população, Carnaval, Natal, São João, mas toda vez que há aglomeração acontece isso, o número de casos aumenta, porque nós não conseguimos ainda dominar aquilo que eu prefiro chamar agora essa epidemia, não sei se nós estamos aí numa situação pandêmica, com os casos, vamos usar a expressão, pipocando em todo o mundo, como estava até 1 ano e meio, 2 anos atrás. Bem, em termos percentuais, o Brasil tem sido um dos países que mais atingiram um grau maior de imunização da população através da vacina contra a Covid. Mas, mesmo assim, há pessoas que insistem em não se vacinar, insistem em não se proteger. O que é que pode ser dito a essas pessoas? A gente já falou nisso em uma ocasião anterior, uma atitude estranha, né? Uma atitude estranha pelo seguinte, porque nós vínhamos progredindo muito bem em termos de conscientização da população com relação à vacinação. Você agora há pouco, quando me apresentou, você disse o seguinte, que eu tinha mais de 55, quase 55. Você aumentou um tiquinho, mas o que aumentou não faz diferença não. Eu me recordo o seguinte, outra coisa, eu não uso aquela expressão no meu tempo, porque meu tempo é hoje, eu estou aqui, estou presente, mas no meu tempo de recém-formado, nós tínhamos, era uma luta para convencer as pessoas a se vacinarem. E com o tempo nós começamos a alcançar progresso, a população começou a aceitar bem. Ultimamente, por conta inclusive da politização da doença, politização da vacina, etc., essa polarização, o que aconteceu foi um retrocesso, quer dizer, o chamado movimento antivacina, que não tinha força nenhuma aqui no Brasil, ganhou força. Quer dizer, pessoas que antes aceitavam muito bem quaisquer vacinas, mas que não aceitam bem a vacina contra a Covid. E pessoas que tomam uma dose, diz que não vai tomar mais, toma 2 doses e não segue em frente. E é um dos motivos, logo no início da nossa conversa, você me perguntava, eu disse, olha, é o abrandamento, digamos assim, a desaceleração da vacinação. É isso, é incompreensível e até certo ponto compreende-se. Eu acredito que tenha sido essa politização da Covid, pessoas que começaram a falar sobre medicamentos, sobre vacina, sem ter autoridade para falar. Então, e o pior, falando contra e dando mau exemplo. Outra coisa, o senhor falou agora há pouco que está sendo liberada a vacinação de menores de 5 anos de idade, né? Eu pergunto se a vacina que se vai aplicar nessas crianças é a mesma que se aplica em adultos. Porque é a Coronavac, é uma vacina com vírus mortos. Então, veja bem, ela é impossível, o nome é esse, impossível que uma vacina com vírus morto produza a doença. É o mesmo caso da vacina da gripe. A Coronavac é o mesmo princípio da vacina da influenza, utiliza vírus mortos. Então, eles são por estarem mortos, eles são incapazes de provocar doença, porém são capazes de provocar uma resposta do sistema de defesa humano. Então, a vacina é a mais segura de todas. Ela pode não ser a mais eficaz e efetivamente não é. Ela sempre oscilou a taxa de proteção da Coronavac, 58, 60 e pouco por cento, mas é a mais segura. Então, é a mais adequada, por exemplo, ao meu ver, para criança, para gestante, pelo fato de ser preparado com vírus mortos. E aqui vai um recado para aquelas pessoas que não acreditam na vacina e não tomam precaução. Segundo a Anvisa, há uma média de 2 mortes de crianças menores de 5 anos de idade por dia aqui no Brasil desde 2020. Então, para quem não acredita... Eu não sei por que não acreditar. Quando a gente olha, por exemplo, eu todo dia, quando eu vou trabalhar, eu passo pela porta de um cidadão que nasceu em 1960, eu sei disso porque vi a ficha médica dele, todo dia eu passo pela porta dele, quando eu vou trabalhar lá no município onde eu sou médico.
e ele tem uma atrofia de um dos membros inferiores, uma perna fininha, por falta de uma vacina. Ele nasceu em 60, já existia a vacina, só que não tínhamos aqui no estado de Alagoas, vacina contra poliomielite, paralisia infantil. Todo dia eu vejo e eu sinto um desgosto, não um desgosto pessoal, porque eu não sou responsável por aquele caso, mas um desgosto assim social, daquele camarada estar todo dia sentado numa cadeira de rodas com a perna absolutamente atrofiada, fininha, fininha, fininha. É uma tristeza, tudo por falta de uma vacina. E agora nós estamos vendo o quê? Você vê, nós estamos com uma corrida, desculpa, eu interrompi, você ia falar, em 3 raias. Nós temos Covid, está aqui, mas nós temos também dengue e leptospirose. E tem uma 4ª raia, bem fininha, que apareceu agora, chamado monkeypox, ou seja, varíola de macacos. Então, veja bem, nós temos casos já aqui no Brasil. Quer dizer, desacreditada a vacina, eu não entendo como nem porquê. Nós tivemos vários problemas resolvidos com a vacinação. Já está na época da 5ª dose para vacina contra a Covid? Já estão, em alguns países já está preconizada a 5ª dose, pelo menos 4 meses depois da 4ª. Eu, enquanto eu tiver braço, meu amigo, pode chegar a 5ª, 6ª, 7ª, eu vou tomando. Porque, veja bem, quando não existe risco de hiperimunização, não há esse risco. E, veja bem, quando nós temos uma vacina que tem uma eficácia, por exemplo, vacina contra tétano, é eficaz durante 10 anos, porque o bacilo tetânico não sofre mutação. Essa aí, você só precisa tomar de 10 em 10 anos. Mas um vírus que está mudando todo dia, que aparecer, eu ofereço o braço, eu vou tomar. Já tomei 4. Interessante é que antigamente a gente tomava essas vacinas, como o senhor falou agora há pouco, e ninguém reclamava, ninguém questionava. É isso. Isso foi o que eu disse agora há pouco. É estranho que nós tivemos um progresso e, de repente, inclusive uma procura espontânea e tal, pela vacinação, e de repente começou a desconfiança, mas foi incutido isso publicamente por pessoas que não deviam ter tomado essa atitude. Infelizmente, houve irresponsabilidade. Pessoas que não tinham o conhecimento para falar sobre o assunto e falava dizendo que vacinar era besteira, fazia mal, criava isso, virava isso. É impossível uma coisa dessa, não é incompreensível não, sabe? Só é inaceitável. Eu lembro até que nos colégios era obrigatória a vacinação até para matrícula, senão a pessoa não conseguia se matricular. Numa época que não faz tanto tempo assim. São Paulo começou esse movimento nos anos 60 ainda, a vacinação obrigatória contra tétano. Me recordo disso. Era preciso ser vacinado contra tétano para obter uma matrícula numa escola pública em São Paulo. Isso. Mas, infelizmente, foi uma regressão, meu amigo, para a gente superar isso aí vai levar um certo tempo, viu? O senhor acredita que algum dia as autoridades, os gestores públicos de maneira geral, irão se conscientizar para a importância da vacinação e chegar a esse ponto de exigir o comprovante de vacina para matrícula, por exemplo? Eu acredito, Flávio, e você agora tocou numa coisa interessante. Você disse, você acredita que um dia, você falou no futuro, e eu me transportei para o passado. Repare, nós tivemos aqui, nos anos 70, uma ditadura. O governo que era a ditadura, que hoje até se tenta negar que existiu, mas claro que existiu, a gente sabe que existiu, lógico. Mas é uma coisa curiosa, naqueles anos da ditadura, todos os ministros da saúde eram técnicos, eram sanitaristas. E eu me recordo o seguinte, que em 74, em plena ditadura, nós tivemos uma epidemia de meningite meningocócica e a primeira providência do governo, uma das primeiras providências do governo foi comprar vacina. E você deve lembrar aquela vacinação em massa aqui, por exemplo, em Maceió, eu me lembro de um local onde houve vacinação em massa, lá no Trapichão. Inclusive, era tanta gente para se vacinar contra a meningite que eles utilizaram aquela técnica do ar comprimido, a famosa pistola, né? Então, vocês vejam, nos anos 70, com o governo ditatorial, mas havia uma consciência de quem conduzia a saúde e competência. Então, é possível que nós voltemos a esse estágio. Ok, nosso muito obrigado ao Dr. José Maria Constant, infectologista, pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara.
O programa deste domingo termina aqui. Tenha um ótimo final de semana.